A seção Índia, né, que é essa seção I do nosso arte naval, fala dos acessórios no casco nos compartimentos. Agora que nós vamos ver portas, vamos ver piso, tubo acústico, etc. Inicialmente com a carlinga, já tínhamos citado sobre essa carlinga, né, em que os mastros enfurnam, né, através das enoras, que vimos no slide anterior, e a carlinga é onde os mastros se apoiam. Simples assim, tá? Aqui nesse desenho está no segundo convés, já que o primeiro convés é o convés principal. Está no segundo, mas podia estar aqui embaixo. Ele podia se estender, pode se estender até o duplo fundo. Aonde ele se apoia se chama carlinga. Então, enora e carlinga é quase uma dupla sertaneja, andam juntinhas aí. Jazente. Aí você vê, o item jacente é um 123. Nós vamos falar mais tarde nos demais. Mas convém a gente dar uma olhada nesses quatro aqui, porque há algumas diferenças entre jazente, berço, pedestal e cabide. Então nós vamos mostrar agora, depois quando chegar lá no item 145, a gente volta a esse assunto, tá? Então o jazente é uma estrutura em geral feita de chapas e perfis com a finalidade de assentar máquinas, equipamentos de convés, etc, tá? Vou dar uma adiantada aqui e volto, ó. Então a gente vê jazentes, olha aqui, é essa base dos cabeços. Aqui estão vendo um cabeço aqui, né? Então essa base do cabeço é chamada jazente, tá? Então é importante a gente dar uma olhada. Já aqui, quando a gente vê o pedestal normalmente é para peças móveis. Então, ó, voltando aqui. Vimos que o jazente é aquela peça fixa, né? Perfis com a finalidade de assentar máquinas, equipamentos, que no caso do convés ali está assentando aquele cabeço. Berço é o suporte colocado sobre um convés, uma coberta, para apoiar-se uma peça volante. Por exemplo, pequenos botes, ou uma âncora de reserva, tudo isso você bota num berço. Parece que está até uma criancinha ali, tá no berço ali, não mexe naquilo. Pedestal não, pedestal é muito usado. É um tipo de jazente, de seção retangular ou circular, que bota as peças móveis, que no caso ali nós estávamos vendo, e vamos voltar àquele slide, estávamos vendo cabrestante, né? Em torno de um eixo vertical, como canhões, metralhadoras, cabrestantes, guindastes, tudo isso. E por último é o cabide. Cabide é quase igual ao cabide que temos em casa. É uma amarração fixa ou portátil, pode estar na antepara, né, com orifícios ou braços, no quais se introduzem ou se penduram armas, instrumentos, roupas, né, geralmente colocado nas anteparas. Então, cabide é mais fácil da gente entender, cabide é cabide. Tem que ver a diferença entre jazente e pedestal. Jazente é uma coisa fixa, é soldada ali. Pedestal normalmente serve para acoplar coisas móveis, né, equipamentos, sistemas móveis. E o berço não, é uma peça volante. Nós vamos voltar a isso mais tarde. Então, ó, pedestal está prendendo esse cabrestante. Nós vimos aqui que o cabrestante, ó, é que puxa aqui a amarra, né? Vem aqui do paiol e a amarra segue para... E aqui é o final do escovém, onde a amarra desce para o fundeio, né? Então ela sai aqui por esse lado, ó, sai a amarra do paiol, que é a entrada, que é a chamada buzina, né? Que entra para o paiol da amarra. Ela passa por aqui e aqui é o escovém, onde ela vai sair para o mar. E a gente dando uma apagada aqui, vai ver melhor o que a gente mostrou nos desenhos na sessão anterior, que é a bossa da amarra. Isso aqui é a bossa da amarra. Isso daqui que prende a amarra, grampeia, com isso daí, ele grampeia aqui a amarra, né? E tira o peso todo. Então, se eu pegar aqui e der, prender essa bossa da amarra aqui na amarra, todo o esforço, o peso da âncora, tudo vai ficar em cima desse ponto aqui. Aí permite que eu alivie o cabrestante. Esse é cabrestante porque é vertical. Se fosse horizontal, era molinete. Então, isso daí é o pedestal. O pedestal pode ser para canhão também, né? Como ele falou, para qualquer peça móvel. E jazente já é uma peça soldada fixa no chão. Aqui ele está falando também buzina da roda, nós já vimos antes, né? A amarra, que é a âncora que prende ao ferro. A bossa da amarra, que tem a patola, essa ponta aqui da bossa da amarra é chamada patola, aquilo ali que patola, que prende a amarra propriamente dito. O cabrestante, que é o equipamento que issa a amarra e tem o seu eixo vertical, se fosse horizontal era molinete. Cabeços, nós vimos aqui, está em cima do jazente. A espia são os cabos, né, que amarram o navio ao cais, chamado espia. Aqui a espia já está colhida dentro do navio. Ó. Gateira é a parte da entrada no paiol da amarra. Esse buraco é a gateira, e a gateira se conecta com a buzina, tá?
E beiço, nós vamos ter o beiço, que é a parte inferior da buzina. Depois nós vamos ver isso no capítulo 11 direito, tá? Lá embaixo é beiço, cheio de nome diferente, né? O tubo é chamado buzina e aqui é a entrada chamada gateira. Tudo isso leva a amarra lá para o paiol da amarra. Quartel e estrado. Primeira coisa que temos que ter noção é do nome quartel. Quartel é a subdivisão de um todo, tá? Então, quando a gente chega assim, ali tem um quartel do Exército, é porque o Exército tem muitas divisões, regimentos, brigadas, etc. E ali só tem um grupo de material e pessoal do Exército, então é chamado de um quartel. Quartel é tudo que é uma parte. A nossa própria amarra, como nós vamos ver, que é a corrente que liga o ferro, né, o navio, né, a cada 27,45 metros, tá? Nós chamamos de um quartel, ou seja, um quartel da amarra é uma subdivisão da amarra. No nosso caso aqui desse capítulo 1, esse quartel é uma subdivisão do piso, tá? Então, quartel também, você pega aquele piso todo, que a gente olharia para esse daqui e diria, isso é um estrado. Não, o estrado aqui é chamado de outra coisa. Quartel, então, aqui seria essa parte aqui, ó. É uma subdivisão desse estrado todo, é um quartel. Perdão, voltando. Então, o estrado seria todo o piso, tá? Só para completar, e quartel, uma subdivisão dele. Agora, quando a gente olha para esse daqui, a gente olha, isso aqui é o piso também, é um estrado? Não. Isso ele chama de xadrez, porque esse daqui é colocado por sobre o piso. Então, você tem o piso aqui e tem aqui uma porta, uma entrada. Então, para a pessoa que tem aquele, nas nossas casas tem aquele capacho, né? Normalmente tem esse xadrez aqui assim. A pessoa entra aqui, passa o pé para limpar a sujeira, esse aqui também, passa o pé, esse aqui também. Então, são essas peças que são colocadas normalmente no acesso aos compartimentos internos do navio, para você ter acesso a ele, limpar os pés ali, ou escorrer a água, etc. Então, o quartel é uma peça do estrado, que é o piso de uma praça de máquinas, etc. E xadrez já são essas peçazinhas que são colocadas na entrada dos compartimentos. Normalmente quase que anexo a uma porta. Tubo acústico. Antigamente, na falta de comunicações interiores, né, melhores para os navios, a gente conseguia falar de um compartimento para o outro através de um tubo acústico. Ou seja, aqui poderia estar representando esse oficial está aqui no passadiço e o outro está no tijupá ou em compartimentos mais embaixo ainda. Então é quase que aquela brincadeira de criança que faz com um copinho, com a cordinha, né? Mas é isso, você falava e escutava direto. Então a onda sonora se propaga por dentro do tubo acústico. Hoje está totalmente em desuso isso aí também. Telégrafo de máquina, de leme, é um equipamento que tem normalmente no passadiço para você comandar as ordens lá para a praça de máquinas. Às vezes você comanda a ordem automaticamente lá do passadiço, você aumenta a velocidade, ou você muda a posição do leme, né, inverte o leme e tal, direto lá do passadiço, que é o mais comum. Mas às vezes você dá essa ordem e lá na praça de máquinas eles vão obedecer a ordem. Então antigamente você via esses telégrafos aqui de máquina, telégrafo de manobra, em que essa haste externa era o oficial lá do passadiço que colocava. Então digamos que ele colocasse aqui a stern, né, para ré, então devagar a ré, ele colocaria aquela haste nessa posição. Lá na praça de máquinas, quando ele obedecesse, essa setinha vinha e se alinhava aqui. Então uma coisa era dar a ordem, a outra coisa era obedecer a ordem. Então esse é o antigo, por isso que tem dois mostradores, né? Esse haste de metal aqui que era comandada no passadiço e essa aqui que era a reprodução lá da praça de máquinas. Hoje em dia você tem coisas mais modernas aqui assim no passadiço, você comanda automaticamente a velocidade do navio para avante, para ré, tá? E quando são cicloidais ou azimutais também para os lados, então você tem muito mais controle. Idêntico do leme. Quando você dá a ordem lá em cima na roda do leme, né, no guidão do navio, ele automaticamente transmite essa informação. Isso tudo nós vamos ver lá no capítulo 11 também. Ele transmite essa informação lá para a máquina do leme, para o leme ser defletido. Então aqui, ó, Wheelhouse Command Station, então você vai mandar, e lá na máquina do leme, você recebe essa informação, às vezes, elétrica, né, um sistema elétrico hidráulico,
Então manda para informação elétrica e lá o leme obedece. Aqui são 2 lemes, né? Um leme de boreste e um leme de bombordo. Então esse que é o telégrafo, são os equipamentos que tem no passadiço que você pode comandar à distância as ordens de máquina e de leme. Porta ou porta-estanque? Porta é porta, né? Seria essa portinha de madeira ali, de acesso normalmente à Praça d'Armas, à Câmara do Comandante, sei lá, um compartimento interno. Mas como ela não é protegida contra água, chuva, nem contra tiro de canhão, né, coisa assim, então você tem uma porta-estanque fora. Essa porta-estanque, quando está fechada, você vê aqui, né? Ela tem presilhas, essa daqui tem 3 presilhas, além da fechadura normal, né? Isso é uma porta-estanque. Essa aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E todas elas são comandadas, a exemplo do que a gente viu slides atrás sobre o agulheiro, né? Através desse volante, que abre para um lado e fecha para o outro. Como a gente pode ver nesse desenho da esquerda aqui também, que tem toda a articulação mostrada. Quando você gira esse volante, você desatraca, né? Você abre a porta, entra, depois você volta e fecha de novo, para ter a estanqueidade toda. Você tem um anel de vedação aqui, ó, de borracha, em toda a volta dessa porta-estanque, para poder permitir que encaixe nessa aba aqui de metal, né? E aí dá uma vedação muito boa para essa porta, por isso chamado porta-estanque. Aqui nós vemos mais exemplos de porta-estanque, né? Essa daqui, ó, tem 2 articuladores só, mas só tem um comando. Por dentro ela deve ter atracadores, né, lá por dentro, mas por fora você comanda só nessa alavanca. Assim como nessa porta-estanque aqui, olha, tem atracador lá em cima, um aqui, outro aqui, mas ela é toda comandada pelo lado de fora. Aqui é mais uma porta-estanque também. Então, normalmente a gente chama de porta aquela portinha de madeira que tem lá dentro. E a porta-estanque é aquela de metal que realmente deixa o compartimento estanque, a entrada da água. Aqui é uma porta de visita. Porta de visita normalmente é usada para examinar um tanque ou um compartimento que é totalmente fechado. Então você pensa num tanque que dá muito bem. Então esse acesso a esse tanque tem um buraco no costado, aqui um buraco na antepara, que é permanentemente fechada com essas roscas aqui, né, com essas porcas e parafusos bem fortes, e que para você entrar fazer uma visita, ou uma limpeza, né, mas aí você abre, tira todos esses parafusos, tira a tampa e tem o acesso normalmente aqui com cinto de segurança, etc. E tem que ter muito cuidado, você tem que às vezes entrar com máscara de oxigênio, porque o acúmulo de gases nos tanques é muito grande. E tem gente que já entrou para tratar tanque, limpar tanque ou pintar um tanque e já morreu por causa de gases aí. Então, hoje em dia, tem que ser muito cuidado com o ser humano que trabalha dentro de um tanque, cujo acesso é por essa porta de visita. E aqui são as redes diversas, serviços gerais, esgoto. Não temos como representar, mas o navio, você pegar um desenho dele da sua construção, ele tem uma série de redes, tubulações que vão de um lado para o outro. É impressionante como é que na construção os engenheiros lá conseguem se entender com tantas redes para um lado para o outro e encaixá-las direitinho no seu local. Tá? Então, redes diversas. Você pode ter rede de serviços gerais, que pode ser de sanitário, por exemplo, para levar água salgada para o banheiro, ou retirar, né? Que seria uma rede de esgoto. Rede de lastro é que você tem navios, às vezes, que você vai precisar lastrear para o navio ficar mais pesado. Por exemplo, muito antigamente, quando nós tínhamos aqui a Fronap, não era nem Transpetro, né? Aqui a África, bem representada, aqui a América do Sul, aqui o Oriente Médio e aqui embaixo o Japão. Então, os navios da Fronap, eles levavam minério de ferro, passavam por baixo da África e iam minério de ferro para o Japão. E aí eles saíam daqui vazios, iam para o Oriente Médio, enchia de petróleo e voltava. Nesse trecho vazio aqui, o navio ficava muito leve. Então ele enchia de água os tanques de lastro, lastreava tudo. E para isso ele precisa ter bombas próprias para encher e para esgotar isso aí. Tem que ter a sua rede de lastro para lastrear o navio. Tá? Rede de incêndio, você aspira água salgada para compor a rede de incêndio, pressurizar tudo e poder usar no caso de um incêndio, de uma necessidade. E as redes com relação à ventilação, né? Puxa a ventilação, ar puro lá de fora, ou as redes que jogam ar forçado de um paiol, de um purão, aquele ar contaminado joga para fora também, e as redes de ar comprimido.
Tem rede de ar-condicionado também. Ar comprimido é muito usado para a partida dos motores a diesel. Porque você vai partir o motor a diesel, quando você está no carro, você bota a chave na ignição, e quando você vira, tem um motor de arranque que faz dar o primeiro giro ao motor. E a partir daí ele vai sozinho. No navio não tem esse motor de arranque, tem rede de ar comprimido. Esse ar comprimido é que faz o motor girar, e quando o motor a diesel gira, ele explode a gasolina por compressão, né? E daí por diante o motor funciona. Então essa rede de ar comprimido é servida para a partida do navio. Seja partir o motor para avante, quando para tem que partir de novo para ré. Então essas são as redes diversas que tem no navio, né? Tem várias outras, essas aqui são só alguns exemplos, e com isso aí a gente conclui, né, a nossa sessão Índia, né, desse nosso livro Arte Naval, capítulo 1.